GZ, Podcast Grasmec. Olá, eu sou o Emerson de Matos e estamos iniciando mais um GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. Hoje eu conto com a presença da Franciele Grosso Santos. Franciele é pedagoga empresarial, coordenadora do Senai e atua há mais de 20 anos com formação e desenvolvimento de pessoas. Franciele, muito bem-vinda ao nosso programa e vou deixar aqui então para tu falar um pouquinho da tua trajetória aí, para a gente falar um pouco dessa parte mais de formação de pessoas, de mentoria aí que tu atua aí na região, né, no estado. Bom, Emerson e a toda a equipe da Grasmec, aí é um prazer imenso poder estar aqui nesse podcast que já é um grande sucesso, então gratidão aí, né, por estar aí me recebendo. Então, como pedagoga, né, eu sempre digo que a bandeira que eu vou levantar é sempre da educação. E a educação, ela transforma, a educação, ela movimenta, ela muda, né, o mundo todo. Então, por esta bandeira é que eu hoje estou aqui e sempre vou defender ela, né, como pedagoga empresarial pelo qual eu sou formada. E aí, Emerson, muito bacana, né? Quando a gente começa aqui a conversar, vem toda uma lembrança, assim, né? Na memória da gente, onde desde muito pequena eu sempre gostei muito de estar em treinamentos, né? Então, sempre que pude, desde criança até, alfabetizei a minha irmã, né? Nós temos uma diferença mínima de idade, eu e minha irmã. Eu lembro que eu alfabetizei ela antes de entrar na escola, e aí sempre gostava de ir em eventos, né? Depois fui crescendo mais, enfim, sempre participando aqui, outra colar, enfim. E eu sempre tive muito essa certeza de onde eu queria estar, né? Então, no primeiro momento como professora, né, por fazer pedagogia, e aí a vida, né, vai mostrando para a gente vários caminhos. E veio a ideia de fazer a formação em mentoring, né? Então, em São Paulo foi uma formação muito bacana, né, que eu tive essa oportunidade de fazer. E o mentoring, ele me abriu assim um espaço gigantesco, Emerson, para poder trabalhar com a liderança. Né? Hoje eu tenho a Engenharia de Líderes Academy, né, que é a minha empresa junto com outros stakeholders, né, a gente tem toda uma parceria aí de profissionais trabalhando, e a engenharia então, né, nesse momento aí muito bacana de dizer que vai completar os seus 13 anos agora em outubro. E nesse tempo, aliando aí junto com a CLT, né, sempre a gente também com o pezinho lá na CLT, né, desenvolvendo pessoas também por onde a gente passa, é interessante entender que esse momento é um momento de formação de pessoas, né? E a gente viu aí muito aí, principalmente pós-pandemia, o quanto o fator humano ele tem que ser muito valorizado, né? Então as pessoas que movimentam os processos, né, Emerson, e não ao contrário. Então no momento em que pessoas movimentam os processos, a gente precisa dar muito foco às pessoas. E o meu trabalho da mentoria, Emerson, ele é focado realmente na liderança. Né? Então, a liderança, desde do auto-liderar, né? Você se liderar, enfim, ter essa liderança dentro de casa, dentro das comunidades, né? Na sua família, enfim, que para mim é uma congruência, né? Como também dentro das organizações, né? Seja indústria, comércio, enfim. Então, a gente está sempre nessa proposta de desenvolver pessoas. Sim. Né? E eu lembro que a minha avó, né? Minha falecida avó, enfim, teve um momento que ela disse assim para mim: agora eu consegui entender o porquê que você veio nesse mundo. Do jeitinho dela, gente, ela falou tudo. Ela disse assim: você veio para fazer pessoas felizes. E realmente é isso, né? Para quem me conhece sabe o quanto a minha preocupação é muito grande, assim, como a outra pessoa está, né? E aonde ela pode chegar. Então, por que a gente não pode ajudar nesse sentido, nessa trilha, né, de formação? Por que não ajudá-la aonde ela está e aonde ela quer chegar? Então, é aí que a mentoria entra, né, com toda a formação aí ao longo de 20 anos aí que a gente vem apostando, né, fazendo formação, focado no desenvolvimento de pessoas. Então, Emerson, eu digo que esse é o meu propósito assim, na minha vida, né? Essa é a minha missão, de promover transformações por onde a gente passa. Seja lá na CLT, né, dentro do Senai, aí na região que eu estou coordenando, seja também dentro da Engenharia de Líderes. E assim, Franciele, então, como funciona, vamos falar mais, né, dessa parte da engenharia de líderes. Como funciona? Tipo, a empresa te contrata ou eu, como, né, pessoa física, posso ir ali e falar contigo e te contratar? Assim, qual que é o teu principal foco? O foco principal está dentro das organizações, né? E o bacana é que a gente está numa região
tão rica, né? De pessoas, de organizações inteligentes, né? E aí trazendo toda essa questão da indústria 4.0, e aí, né? É tão bom a gente estar aqui dentro da Grasmec, né? A gente vê tanta inovação acontecendo, e o interessante é que uma indústria, uma empresa sempre fala para outra, né? Sim. Então eu digo que o meu grande marketing é o boca a boca, né? É a gente fazer um trabalho, o comprometimento sempre de fazer um trabalho bem feito, e aí sempre tem a indicação de uma outra empresa. Então assim, esse trabalho realmente ele é focado bem no organizacional, né? Para a liderança, quem já é líder, quem na verdade pretende ser líder. Então tem um exemplo assim para trazer muito bacana de uma indústria recentemente que eu atendi, que era uma turma de 33 pessoas, e essas 33 pessoas são futuros líderes. Né? Então, assim, quer dizer, a empresa já está preocupada em formar novos líderes, né? E aí era um programa de trainee, assim, né? Para liderança. Então, é bacana também a mentoria, o treinamento todo, ele está voltado para isso, né? E aí, mas ele se foca realmente, né? E respondendo a sua pergunta, né? Dentro da organizacional, né? E aí, realmente, é a indicação, né? As pessoas que digam, Fran, olha, fiquei sabendo que a engenharia fez um trabalho bacana lá, a gente também tem esse interesse, né? Porque, assim, eu gosto muito do chão de fábrica, sabe? Eu acho que a gente tem umas pessoas maravilhosas ali, Emerson, que daqui a pouco está tantos anos trabalhando com a gente, né? Está tantos anos ali dentro daquele movimento todo, e são pessoas que daqui a pouco merecem, né? E às vezes recebem essa promoção. Às vezes é um baita de uma pessoa lá operando um processo, e ela recebe, então, a oportunidade de ser a liderança daquela operação, daquele setor X. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, quando coloca ela num cargo de liderança, ela não falta esse conceito todo de gestão de pessoas, né? Como saber se comunicar, um feedback, né? Um feed forward, quando a gente fala, né? Que é o olhar para frente. Então, falta toda essa outra bagagem, porque de operação, a parte operacional, ok, né? mas a parte de liderança, então é aí que eu entro. Aí que a minha equipe, né? Não sou só eu, mas aí que a gente entra com força para poder realmente trabalhar aí com essa parte aí que daqui a pouco que ele não teve, né? Essa oportunidade, enfim, né? Talvez naquele momento nunca pensou em assumir um cargo de liderança. E o líder, eu sempre digo que o líder, para ele, tem um ditado que diz, para mandar tem que saber fazer. Sim. Né? Mas a gente trabalha dentro da mentoria, Emerson, muito mais do que mandar, né? Então, o líder, aí a gente fala da diferença do chefe, do líder, né? Então, o líder é aquele que engaja, aquele que influencia, né? E aí a gente tem várias pessoas dentro das organizações que fazem isso já por si só, né? Pelo seu comprometimento. E aí recebe, então, uma promoção, entra para a mentoria. Então, tem muitas organizações, Emerson, que estão procurando a engenharia de líderes para isso, né? Para formar, então, recentemente, né, um líder. Sim, ali, passou para liderança. E também futuros líderes que estão aí por vir. Sabe que tu tocou num ponto, assim, que aqui dentro da empresa eu vejo bastante, que às vezes a gente vê alguém que, a pessoa, né, tá ali, é proativa, tudo, mas passa para a liderança, parece que, não vou dizer que decai, mas tu vê que não se adapta, ou não, né, não vai muito para frente. Então, eu acredito que seja um pouco falta de treinamento, mas assim, vou te fazer uma pergunta, acho que até meio polêmica, assim, tu acha que todo mundo consegue ser líder, ou, né, ou tipo, com treinamento tu chega lá ou não? Tem gente que não tem esse perfil e não adianta, assim. Quando a engenharia ela entra para a mentoria, dentro de uma organização, ela sempre faz a linha bem com os gestores da empresa um briefing estratégico, né? Nesse briefing aí é quase que uma entrevista, assim, para saber realmente o porquê a pessoa escolheu determinada, né, fulano, ciclano, enfim, para poder ser o líder lá, né, de produção, enfim, vamos pegar aqui. Como eu vou falar de produção, porque sim, como eu estou mais na indústria, mais né, área, né? Como eu estou bem mais na linha industrial, então, assim, aí a gente tenta alinhar o porquê, né, porque às vezes o gestor, ele tem uma ideia, né, e a gente lá dentro da mentoria, porque tem vários feedbacks dentro da mentoria, tem vários momentos, né, a mentoria, ela se resume em um ano, né, enfim, às vezes um pouquinho menos, depende muito desse time, né? Mas a gente começa a entender que daqui a pouco, não, esse sonho era do gestor, mas não é da pessoa lá, né? Então, a gente vai desenvolvendo esses soft skills, sim, mas isso tem que ser, assim, um acompanhamento praticamente que semanal que a gente faz, né? Porque daí a engenharia de líderes também, ela tem o seu espaço dentro, né? Sim. Ela tem que saber ir e vir. Mas é essa soft skill que a gente vai trabalhando. Mas, assim, a liderança, olha só que interessante, né? Uma vez eu escutei de um líder dizendo assim, o problema são as pessoas. Né? E aí eu olhei para ele e disse, então você seja apaixonado por ele. Seja apaixonado pelo problema.
Se o problema são as pessoas, seja apaixonado pelo problema, né? Sim. Porque, assim, são outros gargalos, realmente. É um outro patamar mesmo, né? De problemas, de resolver conflitos. Então, assim, ó, no momento que a gente vai preparando, e já chegou, Emerson, posso falar aqui para você, já chegou momentos aí onde a gente teve aí um feedback da mentoria, e eu não chamo como feedback negativo, é positivo sim, no momento em que a pessoa vem assim, olha, isso aqui não é para mim. Né? Eu não tenho aí Não o é esse o meu perfil, perfil. eu não quero, me deixa lá no operacional, né? E aí eu não vou conseguir. Né? Então, mas a gente dá todas as possibilidades, né? Tenta. Como a mentoria, se eu pudesse dizer aqui, fazer uma analogia, é como um personal trainer. Sabe o personal trainer lá na academia? Sim, vai. Então, né? Ele vai pedir para você onde você quer chegar, você vai falar para ele, ele vai performar você. O mentor é isso. A mentoria organizacional para a liderança é isso. Né? Então, vai dando um caminho para chegar lá. Vai caminhando junto, né? E eu sempre digo assim, quando o mentor, né? E aí eu falo de mim e dos demais colegas aí em todo o Brasil que trabalham, né, com mentoria, quando o mentor ele está próximo, ele sabe do que está acontecendo, né? Quando ele está longe, fica muito difícil dele acompanhar. Então, por isso que a engenharia de líderes eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho mais pessoas junto com os seus expertises, né? Para que a gente consiga fazer essa caminhada. O que eu percebo aqui, às vezes a pessoa acha que é uma coisa também, quando chega lá vê que é diferente, ou às vezes acha que é menos trabalho, porque liderança é aquela coisa mais estratégica. Então eu já vi acontecer aqui na empresa, e é super normal a pessoa também, né, às vezes querer fazer uma coisa diferente da vida, tudo, mas não, isso aqui realmente não é para mim, eu prefiro ficar no operacional e tudo bem, né? Cada um acho que tem, sabe, o seu caminho. Mas falando então da engenharia de líderes, elas são aulas e com mentorias, quantas horas, assim, como é que funciona dentro desse 1 ano? A gente tem uma metodologia própria dentro da engenharia de líderes, que é o seguinte. Então, nessa proposta de 1 ano, né, porque até nós já recebemos assim, né, propostas assim para a gente trabalhar daqui a pouco 4 meses. Aí eu digo, não, mas daí é um curso, né? Então a gente não está aqui para ministrar um curso. Né? A mentoria ela leva mais tempo, né? Então, assim, a metodologia ela é uma metodologia bem diversificada. A gente trabalha, então, com encontros, né? A gente trabalha com encontros, a gente organiza todo o organograma daqui a pouco, né? Junto com a gestão, claro. A gestão geralmente se envolve, né? E é importante que se envolva, né? Onde a gestão não está junto fica um pouco mais difícil, né? Já temos essa experiência. Então, assim, a gente envolve a gestão, faz encontros, esses encontros eles são semanais, né? Então já teve mentorias também que a gente alinhou quinzenal, né? E tudo isso a gente vai aprendendo, né, Emerson? Que daqui a pouco tem algumas organizações que tem que ser mais frequente. Então, semanalmente a gente se encontra, um dia todo que a gente passa lá, né? Então a gente traz profissionais, a gente faz visitas de benchmarking. Também a gente faz visitas, né? Essas visitas elas são muito bem-vindas porque trazem um aprendizado enriquecedor para o processo. Trabalhamos com gamificação também, e aí criamos uma gamificação, por exemplo, específica para a Grasmec, por exemplo. Então, específico para as demandas da Grasmec. Então, isso é interessante entender que a mentoria da engenharia de líderes, né, Academy, ele não é uma mentoria que você encontra em qualquer lugar. Ela é organizada e preparada para tal demanda ali, né? Então, muitas vezes a demanda de uma indústria ou de uma empresa é diferente da outra, né? E algumas coisas só trocam de endereço, né? A gente sabe, né? Sim. Mas, assim, então, a metodologia ela é bem diversificada. Então, dentro da mentoria, a gente trabalha coletivamente, trabalha só com os líderes, né? Por exemplo, agora tem uma empresa na região que eu estou atendendo, onde nós temos os coordenadores de produção e os supervisores de produção. Então, ora nós nos encontramos todos, ora nós nos encontramos só com coordenadores, ora só com os supervisores e ora com a gestão, né? Sempre junto. E aí, interessante é que também nessa proposta metodológica aqui, a gente faz abordagens individuais. Porque daí a gente sente que tem aquela pessoa que precisa um pouquinho mais do acompanhamento, né? A gente precisa dar um feedback mais assertivo para ela ali, e aí a gente chama, então, tem a parte individual também, né? Tem a amostra de resultados, né? Tem leituras, logo no início a gente faz assim toda uma explicação, né? Quando a gente chama a liderança ali de, olha, vai doer, dói. Esse processo de mentoria dói, porque traz autoconhecimento, traz autogestão, tem que ter disciplina, né? E assim, mas só pelo fato de se autoconhecer, sabe, Emerson, como você comentou antes ali, só de olhar pra gente daqui a pouco e vir mesmo uma resposta e dizer assim, olha, isso aqui não é para mim, me deixa lá na operação, então, né? Mas tem que experimentar, eu digo, tem que experimentar o bolo. Tentar, né? Esse bolo da liderança tu tem que experimentar,
porque eu consigo trazer para eles o outro lado da moeda. Olha quando você observa como uma pessoa está indo bem, sabe? Quando você faz um bom recrutamento e seleção, porque aí eu deixo bem claro que não é o RH que contrata, que demite, é o líder. É o líder, né? Então, aí eu falo para eles, eu até brinco, né? Digo, ó, o buraco é mais embaixo, né? Porque então, assim, é esse conjunto, sabe, de trabalho e a gente poder se dar conta de que enquanto líder, a gente é um grande influenciador ali. E a gente está ali para transformar vidas. E quando a gente vê que aquela vida ela é transformada, sabe? Que você conseguiu ver que a pessoa ela saiu de um estado e foi para o outro, ela avançou, hoje ela está se comunicando melhor, ela está mais segura, está conseguindo mostrar resultados em determinado setor que antes não estava conseguindo. Nossa, e quantas vezes a gente também tem que trabalhar com metas? Porque às vezes a gente chega, não tem as metas bem claras, bem definidas, né? Então, tudo isso é um trabalho de mentoria. É diferente da consultoria, né, Emerson? Então, há uma diferença aí, né? A consultoria vem a ponto que tem que fazer. A mentoria, ela até faz isso, mas ela pega junto. Então, eu tenho trabalho, por exemplo, tem algumas mentorias ali, alguma proposta ali que eu estou junto com eles. Né? A gente vai fazer uma leitura junto, né? A gente vai fazer uma viagem junto, eu vou junto, né? Então é bem interessante. É um trabalho é o personal lá, a gente está junto, vamos trilhar esse caminho junto. Até tu falou interessante a diferença entre consultoria e mentoria, que tem muita gente que confunde mesmo, né? Que a consultoria, ao meu ver, é algo mais técnico, né? Tu vai ali, não, a gente precisa organizar isso aqui, vai lá e organiza. E a mentoria não, a mentoria tem todo um planejamento para ser um processo mais contínuo, para focar mais em pessoas, né? E falando em liderança, assim, que eu acho que é uma pauta até que está bastante na moda, assim, tem, né, bastante conteúdo. Tu que atua aí, tá indo para 13 anos, né, da engenharia e de líderes. Antes da pandemia e pós-pandemia, tu acha que mudou muito até o perfil das pessoas? Tu acha que mudou algo assim, tipo, que tu conseguiu notar, não, na mentoria hoje eu tenho que focar mais nisso e antes não tinha isso, assim, só para dar uma explanada, assim, para nós? A época das lives, ali, acho que nós nunca tivemos tantas lives, né? A gente estava comentando, eu e o Emerson aqui por trás dos bastidores, né? Antes do momento das lives, né? O pessoal, né, virava e mexia ali e fazia uma live, enfim, né? E eu lembro que eu fui convidado por uma empresa para fazer uma live falando sobre a liderança, né? E era bem ali 2021, então, né? O início de 2021, enfim. E aí eu comentei sobre eu coloquei já a indústria 5.0, né? Eu ousei colocar naquele momento, enfim, e porque realmente trazendo um líder que está diferente. Né? Esse é o meu olhar, e vou falar particularmente por mim, Franciele, que venho nessa caminhada, que a gente, né, volta e meia, eu tenho o Café e Liderança, que já é uma realidade hoje, né, em várias cidades aí, que é o café que a gente faz com os líderes nas cidades onde a gente chega. A gente vê assim um líder que antes da pandemia e pós-pandemia ele é visível pelo quê? Pelo olhar empático que, né, todos tivemos que aprender, né? Quem não tinha teve que aprender. Então, assim, a ter pelas pessoas. Eu acredito que a gente tem que pegar essa crise, né, e ver o que a gente pode tirar de oportunidades dela, né? Então, a gente vê um líder assim muito mais humano. Eu diria assim, ouso dizer aqui que se não tiver esse lado humano, está fora do mercado. Está fora do mercado. Um líder que ele não sabe hoje ouvir na essência o seu colaborador ali, o seu liderado, ele já nem pode ser um líder. Porque ouvir na essência, eu sempre digo, ouvir na essência é ouvir aquilo que a pessoa não me disse. Opa! É ouvir aquilo que a pessoa não me falou. Pelo comportamento dela, pelo olhar dela. Então, é um líder que ele ao mesmo tempo, ele se perdeu um pouco ali, a gente sente isso, que ele se ficou um pouco sozinho, porque hora abre a empresa, hora fecha. Uma hora fecha todo o comércio, outra hora abre, né? Então, uma hora eu tô com a minha equipe toda ali, daqui a pouco tem alguém que tá com Covid. E assim foi. Então, teve um momento ali muito turbulento, que ele teve que, naquela dor ali, eu digo que a gente nasce da dor também, né? E nasceu um líder hoje, assim, que dá para ver que ele está muito preocupado com a qualidade de vida das pessoas. Então, ele começou a entender que se eu tenho um colaborador ali, se eu tenho um liderado ali, que ele tem que eu consigo pensar junto com o RH, junto com a gestão, uma proposta de algum benefício
para ele, que vai fazer diferença para ele, vai fazer sentido para ele vem mais feliz trabalhar, a produtividade dele é outra, sabe? Então, quando a gente começa a entender, hoje já se discute, né, sobre turnos de trabalho, Sim. já se discute modelo híbrido aí, né, dentro da CLT, em 4 dias da semana, isso é um assunto discutido em vários lugares, né, em vários pontos do mundo, justamente pensando naquela pessoa que, poxa, eu quero ter ela aqui, eu quero ter ela produtiva, mas ela também tem que estar bem. E aí eu tenho que ter esse olhar lá do outro lado da rua mesmo, e começar a entender como é que é essa realidade dessa pessoa, com quem ela mora, com quem ela vive, né, e começar eu percebi também muitos momentos, Emerson, de conversas. Antes não se tinha tempo. Talvez até agora ainda não se tem, mas se tira esse tempo para vir para uma sala como essa, por exemplo, e a gente poder conversar. Olho no olho. Acho que nada substitui o olho no olho. Nós nunca tivemos tanto online, ok, né? A comunicação também influi ali, mas o olho no olho faz diferença. A gente sentiu falta na pandemia, né? Nesse olho no olho, assim. A gente sentiu falta. E assim, falamos por nós aqui que somos, né, a região nossa toda aqui, né, é uma cidade menor, a gente sabe, né, então a gente consegue ter mais essa proximidade, né, e as cidades ao redor que eu atendo também tem esse número de população, na verdade é esse o meu nicho, né, porque eu me identifico muito, por ter nascido numa cidade pequena, me identifico muito, assim, das pessoas conhecerem o trabalho da gente. E aí há uma valorização também. Então, assim, gestor entendeu o quê? Preciso ter um líder. Só que eu não posso ter qualquer líder. Sim. Eu preciso ter um líder com performance. Então, eu preciso investir nele. E investir, não é um custo, é um investimento. Começou a entender que é um investimento. O líder, por sua vez, então, olha para o seu liderado e vê assim, poxa, eu preciso de você, mas eu preciso de você bem. Tá? Então, assim, você. E aí a gente tem lá 50 pessoas daqui a pouco, né? Vamos pensar assim, o líder tem 50 pessoas para liderar. São 50 pessoas diferentes. E ele começou a se dar conta disso, né, pós-pandemia, e isso fica muito claro, né, ao meu olhar e ao olhar das pessoas que trabalham comigo também. E o quanto a gente precisa pensar nessa sustentabilidade, logo ali na frente. Né? E aí o ESG entra como uma luva aí nesse sentido, né? Mas o quanto a gente precisa pensar como será o amanhã, que inclusive é um dos próximos temas do Café e Liderança, da Engenharia de Líderes, de como será o amanhã. Depende do que eu fazer hoje, né? Depende das minhas atitudes hoje. Então, a gente precisa ter esse líder, assim, mais pé no chão, mais consciente, sabe? Entendendo, assim, de gestão de pessoas, mas não por um curso em si, entendeu? É no dia a dia. E a gente pega esses exemplos, a mentoria pega isso do dia a dia. Por isso, esse 1 ano, sabe? Precisa ter esse 1 ano. E tem acompanhamento mais de perto. Um acompanhamento mais de perto. Claro que a gente já teve uma proposta que a gente atendeu numa empresa na região, passou de 1 ano. Né? Mas, assim, eu sempre digo assim, quando a gente faz uma reunião com o pessoal, olha, vamos tentar trabalhar nesse 1 ano, porque a gente sabe que dá certo. Passou de 1 ano, a gente tem que alinhar, porque senão pode criar dependência. A gente não quer isso. Porque o mentor... Às vezes é bom demais, né? Exatamente, às vezes fica bom demais. E Emerson, o que é o trabalho da mentoria? Criar novos mentores. Então, a gente vai lá e entrega tudo que a gente tem, para que as outras pessoas vão e façam, sem estar em engenharia de líderes ali. Vai replicar, né? Não é um projetinho bonito, bacana, que bota na gaveta e esquece. Então, é para dar continuidade nesse trabalho. Sabe que eu fiz até uma mentoria, mas foi uma mentoria mais a respeito de indústrias, e uma coisa que me chamou muita atenção foi uma das falas de um dos mentores que ele disse, gente, para trabalho, para tudo na vida, não é B2B, não é B2C, é age to age, né? H com H, é humano com humano. Tudo que tu vai fazer, todo o processo, tudo dentro da empresa é tudo com pessoas. Então, né, eu acho muito interessante esse olhar assim mais, né, ver também, às vezes a gente fica tão preso no processo, tão preso naquela coisa tipo, a empresa, né, eu fico mais no lado estratégico, então tu fica pensando, não está indo para frente, que processo que eu tenho que mudar. Às vezes tem que olhar um pouquinho mais também para as pessoas, né, motivar um pouco mais, ou né, dar algum curso até técnico que a pessoa às vezes está necessitando. Mas isso me chamou muita atenção, assim, que eles focaram muito nesse lado, tipo, não, foquem nas pessoas que daí vocês vão para frente. Então, eu acho que esse papel, assim, que tu está trazendo, ele é bem importante para as empresas aí, né? Não só pensar no lado técnico, mas pensar bastante também no lado humano. E assim, a gente percebe dentro da mentoria, lá pelos 5º, 7º encontro, dependendo muito da organização, enfim, lá no 5º, 7º encontro, assim, que começa a ficar legal. O pessoal começa a se abrir mais, começa a vir daí, porque precisa vir. Nós não podemos mais esconder as coisas.
né? Não podemos mais fazer isso, sabe? Se antes a gente escondia por baixo da mesa, depois eu pego isso aqui, eu trabalho com isso. Não, a gente tem que botar em cima da mesa, né? E aí começa lá no seu 5º, 7º encontro a vir à tona mesmo os gargalos, né? As suas lacunas, enfim. E isso é importante. E isso precisa vir. Então, a gente trabalha para que venha de forma genuína isso, né? E até todo o cuidado, né, a gente tem que ter, porque desde fazer uma pequena mudança organizacional, a gente precisa ter esse cuidado. E quem faz não é a mentoria. A mentoria, ela dá, ela dá ideias, né? Mostra a possibilidade ali. Mostra possibilidades. Agora, para mudar alguma coisa ali dentro do clima organizacional, enfim, que seja, ou a parte estratégica que você estava falando, isso tudo a gente tem que ter com muito cuidado. Até porque a engenharia de leads entende que quando ela chega tem toda uma história já construída. Sim. Então, tá vendo como é diferente de consultoria? Então, é diferente. A pegada é outra, assim, né, eu digo. E agora, o on a on, ele é importante, precisa sempre ter, e o H com H, adorei isso, é o humano com humano, gente, porque é as pessoas que movimentam os processos. Né? E é elas daqui a pouco que estão lá, eu sempre digo isso pro líder, né? Dá uma olhada para as pessoas que tu tem ao teu redor ali, é elas daqui a pouco que tem a solução para o teu problema, né? Às vezes não precisa buscar longe ou pagar caro por um problema que tu resolve ali, né? E são coisas simples, mas às vezes é preciso isso, sabe, Emerson? Sair um pouquinho da caixa e não levar a caixa junto, é sair um pouquinho. E como a gente se apega, todos nós, né? Vamos compartilhar essa dor aqui. Todos nós, a gente se apega nesse operacional, porque é muito rápido a gente se apegar no seu operacional, né? A gente tá ali, fica bitolado ali no operacional. Dia a dia, né? Dia a dia. E quando vê, a gente sai para casa muitas vezes cansado, né? Parece que... E a sensação, assim, parece que não conseguiu cumprir tudo e parece que não tá saindo do chão, né? Quando a gente não consegue nem respirar muitas vezes. Então, é muito bacana, assim. Eu tenho a dizer que quem mais aprende na mentoria sou eu. Né? Eu entro assim e eu vivo muito aquilo como se fosse meu, assim. Acho que a ideia de pertencimento ela vem junto, sabe? E eu sempre busco pessoas para trabalhar junto comigo com esse mesmo sentimento, né? De a gente poder, a gente não tá ali para brincar com a vida de ninguém, com a história, né? Tem toda uma história por trás, como eu disse antes, tem toda uma missão, valores, tudo muito bonitos, né? Talvez muitas vezes a gente resgatar isso, né? E assim, e continuar cada vez mais a brilhantar, porque nós temos empresas maravilhosas aí. E trazendo um pouco o que tu falou a respeito do café com líderes, como funciona um outro projeto? É fora da engenharia, com a engenharia? Como é que funciona? Então, é um projeto a par, junto com a engenharia, né? Mas ele é um projeto aí com associações comerciais, né? Em alguns municípios que a gente atende. E é um café palestra, olha que interessante. Então, é um café, assim, é um café palestra, enquanto as pessoas vão tomando o seu café, vai tendo alguém ali palestrando, né? Enfim, claro que... Nós temos parcerias, então, né? O café ele é patrocinado, então sempre tem patrocinadores, e junto com a associação comercial. Então, assim, são para os associados a princípio, né? Não seria o público externo, né? Seria só para os associados. E é uma demanda que veio do próprio associado, né? Colocando assim, olha, nós estamos com um gargalo aí sobre comunicação. Nós gostaríamos e comunicação, eu sempre digo, é algo que só troca de endereço, né? Problemas, falhas, ruídos de comunicação todos temos. Então, assim, podemos trazer alguém para falar? Podemos. Então, são temas que a gente fecha junto com o município. De novo, né? Cada município com os seus gargalos. Então, assim, o que o município, a gente faz pesquisa com isso, né? O que o município carece hoje? É sobre vendas, né? A gente precisa saber vender, ou ter melhores discursos aí, vamos lá. Então, aí a engenharia de líderes, ela localiza, né? Ela faz o convite, é um palestrante, enfim, e traz para o café. E aí o café transcorre uma vez ao mês, durante 1 hora, e olha, nós começamos com o projeto piloto ano passado, Emerson, e deu muito certo aí, já tem cidades vindo aí, olha, quero saber como é que, né, como é que está acontecendo o café, enfim, e outras que já estão vendo e estão fazendo os seus próprios cafés, e está tudo bem, né? A gente diz, não é uma questão de copia, é replicar, né? Tá tudo certo, até porque a gente não consegue estar em todo lugar, né? Mas, assim, os cafés são muito bem-vindos. Mas é um café, assim, que tem esse compromisso de poder levar informação, de poder debater. Então, é bacana porque as pessoas são sempre pessoas diferentes das empresas, né, que vêm. Teve um que foi específico aos RHs. Então, a gente vai fazer de novo. Quero muito que a Grasmec esteja, né, juntamente com a Elisa, a equipe aí, para a gente poder fazer mais um café. O café voltado para o RH é muito bacana, porque daí a gente faz uma mesa redonda, né, e aí se compartilha dores ali, tudo, o pessoal toma nota, é muito bacana assim de ver o pessoal tomando nota. E é essa conexão,
A engenharia de líderes, o que ela é? Ela é conexão, ela tem que se conectar. Né, conectar, aprender, a cultura da aprendizagem corporativa ali precisa acontecer. Então, isso que a gente está muito envolvido, muito engajado nisso, e não tenho dúvidas que é um trabalho assim para a vida toda. Né? Esse é o propósito que nos move, né, que traz assim, esse sentimento de transformação mesmo. Muito interessante, Franciele. Quase um projeto dentro do... né? Está surgindo outro projeto dentro da engenharia de líderes ali, né? Mas bem legal, assim, que bom que o pessoal está replicando. Só mais uma perguntinha antes de nós finalizar, assim, qual que é a tua região de atuação, assim, porque aqui o pessoal do Brasil todo olha, então às vezes quer te contratar, ou se te ligarem lá no Mato Grosso, amanhã tu vai, como é que funciona? Com certeza, a gente vai sim, hein? Então, assim, a gente está mais concentrado aí na região sul, então, né? Paraná, Santa Catarina, né? E Rio Grande do Sul. Então, através de workshop, através de palestras também, né? Então, eu sou palestrante, né? Então, adoro isso que faço, através das mentorias, né? Os próprios cafés também. E a gente tem treinamentos ao ar livre, né? Que é o famoso TEAL, né? Que o pessoal também gosta, né? Bastante, às vezes virada de ano, né? Para fazer ali uma confraternização diferente. Então, a gente está atendendo nessa região, né? Mas nada impede, né? De ir para Mato Grosso, de ir lá para Pará, né? Acre. Exatamente, né? A gente viu também que a pandemia nos aproximou muito, né? Então hoje já não tem mais esse distanciamento que talvez antes a gente via, né? Hoje é possível. Que coisa boa. Franciele, teria assunto aqui, acho que mais uns 3 dias, né, para a gente conversar, mas nosso tempo aqui é um pouquinho mais curto. Vou abrir o microfone aqui para te deixar, então, tuas redes sociais, teus contatos aí para o pessoal contratar, né? O pessoal aí da engenharia de líderes ou a Franciele, então, fazer palestras. Já deixo aqui o agradecimento, né, por ter aceitado o convite aqui do nosso podcast. Muito bem-vinda aí, se quiser vir de novo, aí, já está convidada aqui ao vivo aí para o pessoal. Mas faça teus contatos aí, uma frase final para o pessoal. Ok, então o meu WhatsApp, né? É 54991861921. Você me encontra também, né, no Instagram, então Engenharia de Líderes. A gente tá sempre se conectando aí, né? É um prazer imenso poder estar aqui. Eu que agradeço, gratidão. Então, Emerson e a toda a equipe aí da Grasmec, né? Então, por me receber, a gente fica muito feliz. Aí, no outro momento, a gente pode trazer uma outra pessoa também para falar dentro da engenharia, né? E encerro, então, colocando, né, a fazer uma seguinte pergunta aí para você que está nos escutando nesse podcast. Mudança ou transformação? O que você está buscando? Porque mudança e transformação são coisas diferentes, Emerson. Mudança é algo rápido, circunstancial. Quantas mudanças acontecem na minha vida e na sua, não é mesmo? Desde o dia que a gente levanta, né? Agora, mudança é importante, deixa que ela venha. Mas é diferente de transformação. Transformação não é tão rápido, é mais lento, mas é muito mais profundo. Então, fica aí, né, a mensagem da Engenharia de Líderes, que por aqui a gente está pensando em transformação, sim, pensando em você. Isso aí, bela pergunta. Bom, vamos o pessoal pensar aí, né, no final do nosso episódio. Então, pessoal, deixo o convite para escutar os outros podcasts também, do GZ Podcast, e aguarde que virão mais novidades aí. Até mais. GZ Podcast Grasmec. Inscreva-se em nossas redes sociais.